vocês estarem atentos sempre para Bom, vamos começar. Começar a gravar agora, então, boa noite todo mundo, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula aqui. E aí eu aproveito para chamar a atenção do seguinte, gente, a lista bibliográfica, ou esses materiais que vocês verem, com objetivo de aprendizado, é para vocês aprenderem, assistirem para aprender, não é simplesmente para cumprir tabela ou protocolo. Porque tem gente que quer colocar, posso colocar esse vídeo aqui que já está aqui na lista, tudo? Não é assim que se aprende. Você assistiu o vídeo, você sabe como é, você estudou como é que se ensina. O objetivo é esse, o resto é só para as formalidades para você provar que você assistiu. Então, assim, esteja em mente esse tipo de coisa. Não pegar aquela cultura da escola, sabe? Que só vou fazer porque tem que fazer. Não vou fazer porque tem que. Não. O objetivo é que você aprender. É para você praticar e pôr em prática tudo que você está estudando, beleza? Olá, infelizmente, diz o Rafael, não vou conseguir abrir a câmera nem áudio. Meu celular não está funcionando muito bem. Daí eu estou usando o computador aqui de casa e não tem câmera nem microfone. Tem que justificar, viu? E o do celular? Acho que é. Desliga. Bom, muito bem. Então vamos começar. Começar com a nossa a revisão, né, da lista. Vocês já fizeram, por que essa revisão? Se vocês já fizeram a lista e já participaram, né? Tiveram as atividades. Porque você precisa saber como é que foi feito. E aí, basicamente, por favor, ponham no mudo aí. Assim que entrar, por favor, já verifique isso. Sim, que Carol não pode estar fazendo 10. Ative o mudo, por favor. Isso. Muito bem. E aí, o que acontece? Quando essa lista é basicamente para servir de orientações para outras listas que vocês forem fazer eventualmente. Não vão ser o tempo todo fazendo lista, tá? Vai ser eventual. Então, vocês vão aprender como é que é a linguagem, já desde já aprende a trabalhar, né? Bom, muito bem, então vamos começar. A resolução da lista um de exercício cinemático no movimento balístico. Então, por favor, quem põe um mudo aí, vou clicar aqui. Vamos ver aqui um pouco de revisão, né? Para encontrarmos a fórmula da velocidade inicial, ela é dada pela raiz quadrada do alcance máximo vezes a gravidade. De onde que a gente tirou isso? Se você pegar aquelas duas equações, né, do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, aqui, da velocidade em y, você tem duas situações, né? Você tem o eixo x e você tem o eixo y, ok? O eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. O cruzamento desses dois é o teu referencial, zero lá. No caso do eixo x, o movimento é retilíneo e uniforme. Daí essa formulazinha aqui, x igual a x0 mais v0xt. V0x não é índice do índice, né? Só um índice em x aqui. Que é a componente da velocidade na projeção no eixo x, que é o v0 o cosseno θ. Né? Então é aquela projeção. Esse cosseno de θ é o ângulo que você faz do teu foguete em relação ao eixo horizontal. E aí, para baixo é cosseno, para frente é o seno, né? Que aí, no caso, é o que aponta para cima, que é o V0Y. E aí você tem uma velocidade, você vai ter que ter uma velocidade inicial, essa gravidade aí é negativa, porque ela sempre aponta para baixo, vezes o tempo. Muito bem. E aí, o que é que eu faço? Na altura máxima, eu assumo que a velocidade dele lá no topo é zero, porque não importa se ele está fazendo uma parábola ou se ele está sendo lançado diretamente para cima, quando ele chega lá em cima para ele voltar, em algum momento ele tem que ser zero. A gente faz ele igual a zero. Matematicamente a gente está dizendo isso. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai colocar o t em evidência, e esse t que você colocou em evidência vai substituir lá na outra equação do movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá. Como é que fica? Eu multiplico soma os dois lados, aliás, subtrai os dois lados por V0y, né? E ao subtrair, ele cancela, fica negativo. Equivale a você estar mandando ele positivo, vai para o outro lado negativo. E aí o teu menos g está multiplicando,
você divide os dois lados por menos g, né? Que equivale a mandar ele dividindo. E o resultado você tem isso aí. O menos com menos dá mais. Então fica só o tempo é igual a t vezes vy, v0y, vezes dividido pela gravidade. Agora, o que é que você vai fazer? Vai pegar esse tempo lá no movimento retilíneo uniforme e vai colocar, substituir lá. Lembrando que você vai ter que multiplicar esse cara aqui por 2, né? Por que por 2, professor? Porque ele só calculou na primeira equação lá o tempo de subida. E aí, como só tem a gravidade atuando nesse cara aí, não tem nenhuma razão para crer que o tempo de subida seja menor ou maior do que o tempo de descida. Tem nada que te leve a crer que seja diferente. Então, se ele subiu em um determinado tempo, ele vai voltar nesse mesmo tempo. E aí, o que que acontece? Você fez esse lançamento, desculpa, calculou o tempo de subida, agora você tem o tempo de descida, é só multiplicar por 2. Muito bem. Então, como é que fica? A equação fica nesse nível aqui. E aí, agora é só arrumar a casa, né? V0x e V0y. Isso aqui é só fazer agora expandir, né? Quem é o V0x? É o V0 cosseno de θ. E quem é o V0y? V0 seno de θ. E aí, a gente vai lembrar lá daquela relaçãozinha, né? Do teu x, ó, como é que vai ficar? Estou escrevendo ele aqui embaixo agora, né? Opa, deixa eu ver se estou mexendo aqui à toa. Aí tem o V0 vezes o V0, multiplica um pelo outro, fica ele ao quadrado, ok? E aí fica assim. E aí o seno vezes o cosseno, eu vou lembrar lá daquela relaçãozinha, né, do seno de 2θ, que é o seno de 2θ, que é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. A relação trigonométrica. Eu vou ainda marcar um dia uma aula de trigonometria, parte de... Então, se não entendeu, apenas acredite que é dessa forma. Ok? E aí, o seno, o cosseno aí, por favor, gente, alguém ponha no mudo aí. Estou vendo gente fazendo barulho. Estou ouvindo, né? Fazendo barulho. Ver se eu encontro aqui. Tem gente fazendo barulho. Ponha no mudo, por favor. Muito bem. E aí, o seno vezes o cosseno é seno de 2θ dividido por 2. Então, é só substituir na equação aqui. E aí, ela fica com essa cara. O 2, esse 2 aqui cancela com esse 2 em amarelo. Pessoal, não dá para cancelar esse 2 aqui? Não. Por quê? Porque esse aqui é o argumento do seno. Isso a gente vai explicar depois na aula de trigonometria, mas ele não se cancela. Apenas se cancela esses dois. Fica apenas V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. E aí o que acontece? Quando o ângulo for de 45 graus, o teu y aqui, ó. Aliás, como eu quero o meu x máximo agora, porque esse x aí que eu vou encontrar é o meu x máximo. Eu já encontrei. E aí o meu lançamento é um ângulo, ele faz um ângulo, o foguete faz um ângulo de 45 graus, eu já incluo logo na equação. 2 vezes 45 dá 90 e o seno de 90 é 1. Então, a equação se resume a isso aí. Mas isso só é válido se o ângulo for de 45 graus. Se ele não for, aí tem que ser a expressãozinha cheia lá, 2 vezes seno e tal. Mas como a gente só trabalha com ângulo de 45, vai ficar assim. Então, multiplica os dois lados por... Isso aqui está subentendido que é 1, né? Multiplica os dois lados por g, o g cancela com o g e fica só... Aí eu troco de posição, e aí extraio a raiz quadrada dos dois lados. Ó. E aí esse V0 sai da raiz, fica só o V0 igual a raiz de x máximo vezes g. Isso aí é a fórmula da, da, da velocidade em função do alcance máximo dele. Olha só que interessante, né? Se eu quiser, a minha velocidade, ela depende, nessa circunstância, do alcance máximo, ou seja, se você me der o alcance máximo dele, eu vou saber qual é a velocidade. E pela gravidade eu sei, né, multiplicado pelo teu alcance, extrair a raiz quadrada desse cara, eu sei qual é a velocidade dele. Pronto, essa é só uma revisãozinha. Vamos agora direto para de a nossa lista de exercício, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no canto para não atrapalhar a minha leitura. Nos lançamentos de nossos foguetes, a aceleração gravitacional G local terá sempre módulo 9,8 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, para Pronto, cada segundo, eu a velocidade fechei. é 9,8 metro por segundo.
Os lançamentos sempre serão feitos com um ângulo inicial, θ0, de 45 graus em relação à horizontal. Pois, em geral... Opa, deixa eu ver se eu não cometi nenhum... Peraí, tá travando aqui. Voltar. Pois, em geral, vamos querer que o foguete vá mais longe possível. O alcance horizontal X máximo sempre poderá ser medido com uma trena, que é uma distância entre o ponto de lançamento e o ponto de impacto do foguete com o solo. E ao filmar o lançamento, sempre poderemos saber o tempo total de voo do foguete, claro, né, pelo tempo lá da tua filmagem, que é o intervalo de tempo entre o lançamento e a colisão dele com o chão. Ou seja, em geral, sempre vamos poder medir a gravidade, o ângulo de lançamento, o X máximo, que é o alcance máximo, e o tempo total de voo. Por outro lado, o módulo da velocidade inicial e a altura máxima não são sempre difíceis de serem medidos. Contudo, podem ser calculados a partir das grandezas que podemos medir. Tem um erro com isso aí? Tem, por causa da resistência do ar. Mas a diferença não é tão grande, porque as velocidades envolvidas não são tão altas. Mas tem um erro, sim. Se o teu foguete está bem dimensionado, o erro se torna menor ainda. Ok? Tá. Continuando. Um aluno do nível 3 lançou 45 graus o seu foguete. Mediu a distância entre o ponto de lançamento e o de impacto no solo e obteve a distância de 100. Isto é, x máximo igual a 100 metros. A partir dessas informações, calcule, letra A altura máxima atingida pelo foguete, isto é, o valor de y máximo. Primeira coisa que você tem que fazer é põe os dados. O que são os dados? É tudo aquilo que você já tem no teu texto. O ângulo é de 45 graus e o alcance máximo de 100 metros, com a gravidade 9,8 metros por segundo. Tudo bem até aí? Camilo José perguntou, Alberto, vai liberar esses slides? Sim, vou liberar, vai estar tudo liberado para vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar. Muito bem. E aí, vamos lá, vamos fazer as contas agora. Então, o que é que ele quer? Ele quer a altura máxima do foguete. Então, se ele quer a altura máxima, a altura máxima pode ser atingida, altura máxima do foguete, isto é, o valor de y máximo. É só achar aquela relação, y máximo igual a x máximo dividido por 4. Professor, não poderia colocar aquela fórmula lá do y máximo, que é 2v, tal, é seno de 2θ sobre g, não poderia colocar? Poderia. O EV ao quadrado, seno de 2θ, não lembro agora exatamente a fórmula. Poderia sim, mas você vai ver que vai dar ligeiramente diferente do valor que está aqui. E por que que eu uso esse e não o outro lá? Tanto faz. Por que que dá essa diferença? Por causa do ângulo, o cosseno do ângulo que você utilizou, o seno dele, você não usa ele completo. Então, por você não usar ele completo, ele há um trunca em algum lugar, com duas casas decimais ou uma casa decimal, vai dar diferença aí. Aqui não, aqui você está considerando todos os ângulos. Porque lembre-se, quando você tem a fórmula do x máximo, você tem lá 2v0 seno de 2θ sobre g e o y máximo V0, tal, tal. Os senos e os cossenos vão ser naturalmente cancelados, porque quando aumenta um, o outro aumenta proporcionalmente. Então, você não vai ter essa diferença, entendeu? Esse erro. Por isso que dá igual. Então, aqui é só substituir o x máximo por 100, no caso vai ser 100, coloca aqui 100 metros, 100 dividido por 4, que dá 25. Pronto. É só isso, 25 metros. O que significa que para ele ter um alcance de 100 metros, sendo lançado a 45 graus, ele acabou atingindo uma altura de 25 metros. Olha só que legal. Isso aqui é interessante. A altura máxima... até aí todo mundo entendeu? Alguém tem uma dúvida? Se tiver dúvida, pode levantar a mãozinha, tá? Fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, não tem problema não. Vamos lá, vamos continuar. Letra B. O módulo da velocidade com que o foguete foi lançado, isto é, V0. E agora nós vamos usar, eu quero saber quem é o V0. O pessoal não tem nenhuma das fórmulas que tem o V0. Tem, está aqui ela. Mas não está em evidência. Então, você coloca em evidência. Você tem um x máximo, que é V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Como é que eu faço isso? Multiplica aqui os dois lados por g, que equivale a mandar o g que está dividindo, vai para lá multiplicando. E aí agora divide os dois lados por seno de 2θ, que equivale a pegar esse seno de 2θ, tá multiplicando, vai para lá dividindo. Aí, ó. E agora troco de posição. Do jeito que está aqui, professor, poderia fazer? Poderia, não tem problema nenhum. Mas a gente costuma usualmente fazer assim.
Porque a gente lê sempre da esquerda para a direita, né? Então, te vejo já nesse formato bonitinho aqui. Eu sempre aconselho a você fazer, jogar as letrinhas tudo para o lado lá e depois só substituir. E não pegar e substituir logo e depois fazer a divisão. Por quê, professor? Porque pode dar erro, você pode se confundir na hora de fazer as contas. Aqui não. Aqui você faz direto até na calculadora. Substitui o ângulo θ de 45 graus, que dá 90, seno de 90, né? Vezes 2 aqui dá 90. Substitui, aí dá, e o seno de 90 é 1, e aí a gente fica com aquela nossa formulazinha que a gente já tem. Substitui agora sim o 100 pelo alcance máximo e a gravidade por 9,8. Era para ter um xizinho aqui, tá? E aí, 980. Tira a raiz quadrada desse cara, qual é a raiz quadrada de 980? 31,3 metros por segundo. Professor, era 31,3, não bastava 31? Bastava. Mas 31,3 está bom. Ah, mas eu botei 328. Tá errado. A gente, tudo bem, pode ser, vai ser considerado, talvez, vai depender do teu monitor lá, como é que ele vai ver. Mas o correto é que você já a essa altura do campeonato já saiba que seja no máximo uma casa decimal. Significa que ele aumenta, ele consegue andar 31,3 metros por segundo. Se você colocasse aqui 31,32 significa que ele anda 31 metros e 32 centímetros, desculpa, 3 centímetros e 2 milímetros, cara, não faz sentido esse tipo de precisão, ok? Para o nosso problema aqui, 31 metros por segundo já está de bom tamanho. A gente bota isso aí com uma casa decimal, já para garantir já o teu, para você já ir se acostumando com essa parte. Eu também vou dar uma aula falando sobre medidas de erro. Alguma dúvida até aí? Que até agora foi tranquilo, né? Todo mundo fez numa boa, acho que ninguém teve grandes problemas, não, né? Então vamos continuar. Letra C. Ícaro Pinheiro, pode falar. Alberto, você poderia explicar por que deu 31,3? É porque no meu cálculo deu 32,3. Eu só. 32? Uhum. Não sei se é porque eu errei na conversão, poderia. A raiz de Não, 980 é 31? não, pode ser que eu tenha escrito errado. Eu admito, eu não sei porque que eu não estou tossindo até agora, fico feliz, mas é porque eu tava bem doente, quando eu estava fazendo isso aí, eu estava bem mal, né? Então eu fiz e não prestei atenção, mas eu estou com a conta aqui agora, eu vou fazer isso aqui para Né, ver. acabei de ver, acabei de ver. Foi eu que cometi o erro, Roberto. Perdão. Eu Foi, né? cometi o erro. Não, então tudo bem. Perdão. Essas coisinhas assim acontecem. O que importa é que você entendeu direitinho as coisas. Agora, claro, vou tentar não cometer esses erros, né? Mas acontece, viu? 31,3 mesmo. Achei que poderia ter sido eu. Sempre, enfim, sou meio desatento a essas coisas. Muito bem. Então, deixa eu ver se tem alguém aqui, algum comentário aqui. O meu também deu 31,3. Beleza. Eu não entendi, Alberto, eu não entendi por que dividir por 4. Ah, tá. Lá na primeira, né? X máximo dividido por 4. Porque você vai ver lá, quando você pegar, depois experimenta fazer em casa. Fazer aí. Pega o Y máximo, que dá aquela fórmula toda, divide pelo X máximo daquela fórmula toda. Aparece um 2 multiplicado lá em cima e aparece um dividido por 3 lá embaixo. E aí, quando você faz o de cima pelo inverso do de baixo, o produto, esse 2 que está no denominador pula para o numerador e multiplica, desculpa, é o contrário, perdão. Um tá embaixo e o outro tá em cima. E aí, quando faz o meio pelos extremos, o que está em cima vai para baixo. E aí, quando eles multiplicam, 2 vezes 2, que dá 4 embaixo. Que, na realidade, fica seno de θ sobre cosseno de θ vezes 4. E aí, o seno sobre cosseno é tangente, aí fica tangente sobre 4. E aí, como a tangente de 45 é 1, fica 1 sobre 4. Entendeu? Tem esse 4 vem da multiplicação dos valores de 2 lá. Você vai falar um pouco mais sobre as equações da trajetória? Não entendi muito bem. Não, a equação da trajetória eu vou falar, de nada não. Eu vou falar na próxima lista. Vai ter uma próxima lista que a gente vai falar especificamente sobre a equação da trajetória, ok? Mas, eventualmente, sobrar tempinho, a gente trabalha direitinho. Eu explico para vocês direitinho sobre isso. Continuando, então. Deu 24,99. Tá bom, tá dentro do erro. 24,9, se você arredondar, dá 25. Não sei como é que você fez. Porque fez lá de outro método, né? Tudo bem, não tem nada não.
Vamos lá, letra C. O módulo da velocidade horizontal do foguete, isto é, V0x. Então, o módulo da velocidade horizontal, pega lá a tua velocidade, ela projeta ela no eixo x, a projeção dela, que é o V0x, é V0 cosseno de θ. E aí, é só substituir. Quem é o V0? 31,3. Quem é o ângulo? 45 graus. Aí você vai calcular. Cosseno de 45 é 0,71. Na realidade, é 0,7. Desculpe, 707 e tal. Aproxima para duas casas, está de bom tamanho. Eu já aproximaria, bastaria para 0,7. Ah, professor, mas eu fiz direto na calculadora. Não tem problema, porque vai dar ligeiramente diferente se você não fizer a aproximação, se você fizer lá. E aí o resultado deu 22,2 metros por segundo. Se você perceber, o seno de 45 também, que equivale à letra D, né, da questão, que é o módulo da velocidade inicial vertical do foguete, V0y, o seno de 45 é também 0,71, multiplica por 31,3, que dá o mesmo resultado, tanto para um quanto para outro, né? Que é desespero para a galera que está chegando aí, né? Que, deu igual, meu Deus, eu errei em alguma coisa, tudo. Como eu vi aluno desesperado me procurando. Imagino, coitados, os monitores também, né? Porque achando que tinha alguma coisa errada. Mas é isso mesmo. Ele tem que dar certo, porque o ângulo de 45, ele divide ao meio o teu quadrado, né? Hugo, pode falar. Opa, olá, senhores, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Sei o que é, eu bati palminha aqui no negocinho. Ah, Enfim, uma pergunta, professor. É por esse motivo que o vetor x e o vetor y, eles dão o mesmo resultado? É por esse motivo que a gente lança os foguetes a 45 graus? Ou não tem nada a não, ver? não. É porque o ângulo de 45 graus, ele gera uma projeção. Imagina um sol em cima do teu eixo inclinado 45 graus. Ele gera uma sombra, que se você medir essa sombra, ela dá um valor X. Aí você pega uma lâmpada e joga ela na lateral e põe um anteparo do outro lado. Você vai gerar uma sombra desse cara e vai medir a altura dessa sombra desse outro lado. Você vai ver que a distância é igual, é idêntica. Por quê? Porque o ângulo de 45 permite isso. Matematicamente, é porque o seno de 45 é exatamente igual ao cosseno de 45. Entendeu? Tá. Então é por isso, é exatamente por causa disso que você tem o ângulo ser o mesmo. Mas não tem a ver necessariamente com o lançamento lá, não. Por que que a gente lança 45 graus? Porque é o ângulo que te faz ir mais longe, certo? Tem a fórmula matematicamente é o que te faz ir mais longe, certo? Mais Obrigado, alguma senhor. dúvida? Nada? Beleza. Muito bem, então continuando. O tempo total de voo do foguete, isto é, o tempo total. Bom, é só pegar aquele T máximo e multiplicar por 2, né? Desculpa, o teu tempo de subida e multiplicar por 2. Fica 2 vezes 0 seno de θ dividido por g. Aí agora é só substituir. O V0 é o 31,3 da velocidade que a gente achou. O seno é de 45 graus e a gravidade 9,8. Então, quanto é que dá? O seno de 45 é 0,71. Multiplica todo mundo lá, né? Eu já fiz direto na calculadora. Desculpa. Multiplica todo mundo. E aí já faz direto, dá 4,5 segundos. Teve gente que colocou 4,5, acho que 2, tal, tal. Não precisa. 4 segundos já está de bom tamanho. Quem é que vai conseguir calcular com essa precisão toda? Ninguém está fazendo nenhuma ação na bolsa, não, que é contado segundos lá, e nem fazendo corrida, né? E o cara está em décimo, centésimo de segundo lá. Não, 4 segundos e meio, está de bom tamanho. É o tempo máximo de voo, tempo total de voo desse cara aí. Muito bem. Então agora vamos para a segunda questão. Na amostra brasileira de foguetes, existem, por enquanto, vou achar aqui no meu texto, 5 níveis de lançamentos de foguete. Todos os foguetes da Mobifog são lançados por uma base de lançamento, a qual tem um tubo de lançamento, e este faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Peraí, desculpa, parece que surgiu aqui perguntas, né? 4,6, tem problema, Alberto? Não, tem problema não, está dentro do erro. Já teve chamada? Ainda não. É costume usar duas casas decimais nas contas de físico da escola vestibular? Dificilmente, a não ser que as medidas que eles te der for com precisão, com alta precisão, aí dá. Mas, no geral, não.
Professor, tem problema não ter multiplicado pela aproximação da raiz? Também não. Se você faz a aproximação no final, é o que importa. Alguém me diz o resultado por favor, 44,5 segundos. Enfim, vou continuar aqui a leitura, tá? Desculpa. Todos os foguetes da Mobifog são lançados com uma base de lançamento, a qual tem um tubo de lançamento, e este faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Na aula de cinemática do movimento oblíquo, sem resistência do ar, foi demonstrada uma equação que relaciona o módulo da velocidade inicial de lançamento, V0, com o alcance máximo horizontal obtido pelo foguete X máximo. Desculpa. E a aceleração gravitacional local, G, a qual é uma constante local e vale 9,8 metros por segundo. Queremos que você tenha uma boa ideia da velocidade inicial dos foguetes, dos 5 níveis iniciais da Mobifog. Assim sendo, calcule o módulo da velocidade inicial dos 5 níveis da Mobifog com as informações dadas abaixo. Atenção, dê a resposta em metros por segundo e em quilômetro por hora. Vamos lá, nível 1. Primeira coisa que tem que fazer, os dados, né? A gravidade 9,8, o x máximo é a tua fórmula que você vai utilizar lá, e aí você já coloca ali como, né, pronto para você fazer a substituição. Multiplica os dois lados, quero colocar, ele quer saber o nível 1, qual é a velocidade inicial dele. Então, tenho que colocar o meu V0 em evidência, né? Fazer aquela mesma gororoba que você tinha feito. Multiplica os dois lados por G, aí fica, como é que fica? Por que eu botei dessas duas formas? Desculpa. Eu botei dessas duas formas aqui. Deixa eu voltar. Multiplica os do lado. Porque tanto faz multiplicar assim, como multiplicar lá em cima, está certo do mesmo jeito. Tá? Vocês podem ver nas equações. É mais o pessoal do ensino fundamental que não está acostumado ainda com essa parte de linguagem matemática. E aí esses dois G se cancelam, né? G sub G se cancela. Ó, equivale, ele está dividindo aqui para lá multiplicando. Então, tem o seno de 2θ, está multiplicando, vai para lá dividindo, né? Ou multiplica os dois lados por seno de 2θ. Arruma a casa, seno de 2 vezes 45 dá 90, que dá 1, e aí já fica logo naquela que a gente já conhece, né? Então, velocidade inicial é raiz quadrada de x máximo vezes 9,8. Aqui eu já vou deixar no ponto, ó. É só substituir agora. X máximo quanto é que é? 20 metros. Então, vai ser 20 metros vezes 9,8. Dá 196. Raiz quadrada de 196, 14. E aí você coloca 14 metros por segundo. Mas ele quer em quilômetro por hora. Então, metro por segundo, você já substitui direto por 3,6 quilômetro por hora. Tinha gente que só multiplicava por 3,6. Não. Você tem que fazer direitinho. Metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 quilômetros por hora. E aí é só fazer a conta, que dá 50,4 quilômetros por hora. Alguma dúvida até aí? Não? Então, vou continuar. Desculpe. Letra B, nível 2. O alcance do foguete foi de nível 2, é tipicamente 50 metros. Aí agora é só substituir na fórmula, não precisa fazer a conta de novo. Substitui por 50, raiz quadrada de 490, que dá 22,1 metro por segundo. Multiplicando isso aqui por 3,6, 79,6 quilômetros por hora. Agora o nível 3. O resto aqui é tudo a mesma coisa. Substitui 150, multiplica por 9,8. Esse resultado aqui extrai a raiz quadrada dele, 38,3 metros por segundo. Multiplica por 3,6, 137,9 km por hora. Nível 4, agora são 200 metros. 9,8 vezes 200 vezes 200. Tira a raiz quadrada, que dá 44,3. O seu equivalente em quilômetro por hora, 159,5 km por hora. Finalmente, a letra E, 400 metros, 9 vezes 9,8, 3.920, raiz quadrada, 62,6 metros por segundo. E o equivalente é 225,4 km por hora. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui. E aí, no final, ele pede uma tabela, né? Um resumo da tabela desses caras aqui. E tá aí o resumo da tabela. Você poderia fazer um gráficozinho, um histograma também, não tinha nada que impedia. Mas, do jeito aqui, tá bom. Tá errado, não. O que eu quero que você perceba é o seguinte, olha só.
Para o cara chegar a 20 metros, ele saiu com a velocidade de 50,4 quilômetros por hora. Não é muita coisa, né? Dá um tapinha se pegar em você. Agora, olha o nível 2 com água, quando ele vai a 50 metros, 79,6 quilômetros por hora. Já dá para machucar. Pouquinho. Porém, o do nível 3, que é que é o de água, né, e ar pressurizado, 150 metros, que às vezes vai até mais do que isso, né? Já, hoje em dia, os caras já conseguem bater, ultrapassar os 400 metros tranquilamente. Olha a velocidade, 137,9 km por hora. Isso na cabeça de um, meu amigo, é brabo. Ah, professor, mas é na saída, tá? Mas é lá na chegada, do outro lado, né? Então, por que que a gente faz esses exercícios? Para você ter uma noção da velocidade desses caras. Imagina o cara tá pressurizando aqui, passa na frente do foguete. Cara, você vai levar um tiro de 137,9, 138 aproximadamente, quilômetro por hora. Isso dói um bocado. O nível 4 para 200 metros, ele teve que ir 159,5 quilômetros por hora. E, finalmente, a 400 metros, 225,4 km por hora. Isso é muita coisa. Então, a segurança em primeiro lugar, ok? Quase ocorreu no ano passado, mas foi em nível 4. Pois é, esse tipo de coisa é fundamental você ficar atento. E esses números servem para te mostrar isso, que é muito rápido. Ele sai com uma velocidade muito rápida, isso é muito perigoso. Gente, alguma dúvida até aí? Está tudo certo? Posso prosseguir? Se ninguém diz nada, então vamos adiante. Vamos lá. Chat, o que é que o chat diz aqui? Como diz o canal na videoaula, exatamente, segurança em primeiro lugar. E eu não sou diferente, não. Eu digo, se em primeiro lugar, em todos os lugares. Segurança, ela é onipresente, onipotente, onisciente. Ela está em tudo. Terceira questão. No exercício anterior, você obteve o modo da velocidade inicial V0 dos lançamentos oblíquos dos 5 níveis dos foguetes da MOPFOG. E assim teve uma boa ideia dos valores dos módulos dessas velocidades iniciais. Pois bem, neste exercício, queremos que calcule para cada um dos 5 níveis o módulo das componentes horizontais e das componentes verticais dos 5 níveis dos foguetes da MOPFOG. Atenção, dê todas as respostas em metros por segundo e quilômetros por hora. Vamos lá, letra A, nível 1. Primeiros dados, né? Velocidade inicial, 14 metros por segundo, e o ângulo de 45 graus, né? Que é o uso e o modo da velocidade inicial, foguete nível 1, calculado no exercício 2, no exercício anterior, e o V0x e o V0y do foguete do nível 1. Muito bem. Primeiro, por que que é necessário fazer todo esse negócio? Porque se você vai saber o teu X, o teu VY, o teu VX, você vai saber o quanto que ele está sendo influenciado no teu V0, no teu V0x. Então, por exemplo, é, desculpa, se você quer construir a função horária dele, você precisa saber qual é o Vx dele e o Vy dele. Então, essas equações, elas são fundamentais, porque elas vão te dar esse aporte para isso. E você sabendo o teu V0, você consegue saber todos esses outros. Por quê? Porque, em primeiro lugar, vetor, você não trabalha com vetor soma vetorial direto. O que você faz é botar esses caras. Já já eu deixo você falar, viu, Sá? Você faz a projeção dele no eixo X e a projeção dele no eixo Y. Que a gente só sabe trabalhar em eixo X e eixo Y. Entendeu? Por isso que a gente faz essas projeções. Fala, Sara, pode falar. Eu queria saber se tem algum modo da gente calcular a velocidade dos nossos foguetes. Com um manômetro, Diretamente. sim, tendo as informações que a gente tem, com a base, enfim. Tem várias maneiras. Um é usar o radar. O cara vem com o radarzinho lá e aponta. Um outro é você ficar perfeitamente na perpendicular. Por exemplo, o foguete está de lado, né? E você filmar. E aí você pega dois pontozinhos. Na hora quando aí você vê a filmagem, né? Você conta o ponto de um ponto a outro, você vai saber previamente marcado, né? Um pontozinho aqui e um ponto, sei lá, 2 metros depois. E aí você vê na filmagem quanto tempo ele levou para percorrer esses 2 metros. E aí você sabe qual é o tempo, é só dividir. 2 metros dividido pelo tempo, aí você tem a velocidade dele. Tudo bem?
Isso dá Sim, para ser muito feito. obrigada. Nada. É, muito boa a sua pergunta. São as maneiras que a gente tem diretamente. Indiretamente é pelas equações. Elas é quem te dão indiretamente essas medidas. Fala, Luiz. Na minha escola, eu acho que foi ano passado, o ano retrasado, que os professores desenvolveram um estudo. Um estudo só, sem ser escrito, um estudo bem didático, que justamente fazia isso que o senhor disse, só que era um software que fazia tudo isso para nós, que plotava os gráficos, tudo bem direitinho, e era muito preciso o software, que a gente utilizava até mesmo para avaliar como nossos foguetes estavam desempenhando e tudo mais. Só que por conta da dificuldade, sempre tem uma câmera ali gravando e tudo, a gente deixou de fazer isso. Mas eu posso me certificar até que software é e mandar lá no grupo, porque é bem legal esse Ótimo, estudo que você fez. ótimo. Tem um monte, tem um software. Eu também não me recordo o nome dele, mas eu sei qual é. Que eu já, inclusive, trabalhei dando aula com esse tipo de software. Ele é maravilhoso. Uma outra maneira é você pegar dois sensorizinhos com laser, dá para fazer um aparato eletronicamente, né? Colocar um laser aqui, na hora quando o foguete passar por um laser e passar pelo outro, o software vai calcular o tempo que ele passa de um para o outro, divide, sabe qual é a distância de um para o outro, divide pelo tempo que levou para atravessar, e aí você tem a velocidade. É basicamente isso. O sonar ele funciona o seguinte: ele emite uma onda de som, a onda bate e ela volta. E aí ele calcula o tempo de ida com o tempo de volta. E aí ele sabendo essa diferença de tempo, num primeiro momento e no segundo momento, ele sabe qual é a velocidade que o cara tá de lá para cá. Entendeu? Acho que a gente vai fazer alguns exercícios com esse tipo de característica. Fala, Gabriel. Boa noite, professor. Ano Boa noite. passado, quando vocês estavam comentando sobre isso, eu lembrei que ano passado, quando eu estava fazendo os testes do foguete, eu tentei adaptar o GeoGebra, esse tipo de coisa. GeoGebra, Eu isso. gravava o momento dos foguetes, do lançamento até a queda, e eu Uhum. criava uma função no GeoGebra para ter uma média da altura que ele adquiriu e Uhum. também da trajetória. Ótimo, excelente. Ferramenta fenomenal. Eu gosto muito dele, eu uso demais para minhas atividades quando eu estou dando aula. Parabéns, isso é muito bom usar esse tipo de equipamento. O Giovanni falou também que o meu eu coloquei um acelerômetro. Tem vários, né? Você pode colocar aparcado, que ele vai te dar a velocidade, tudo direitinho. É muito bacana. Luiz Pamplona, pode falar? Já tinha falado já, do certo. Ah, já, né? Ah, beleza. Muito bem, então vamos lá. Vamos para as contas agora. Aí você tem aqui o lançamento, né? Eu fiz um esqueminha aqui. Teu foguete, ele vai lá em cima, faz aquela parábola. Não está exatamente uma parábola, né? Mas está aproximado do que a gente quer. E aí o teu V0x, ó, basicamente você coloca o teu eixo X e o teu eixo Y aqui. O teu referencial está no próprio foguete. E aí ele tem um ângulo θ aqui, ó. Então o ângulo θ é esse ângulo que ele faz com o chão. O curioso é que quando o ângulo for de 45 graus, essa distância aqui, ó, o VY seno de 45 vai ser igual ao VX. Essas distâncias vão ser iguais se e somente se o ângulo for de 45 graus. Ok? Então isso acontece. O Bruno falou que eu vou fazer um estudo com mecanismos de medição também, para mostrar como uma espécie de feira de ciência de um evento de tecnologia aqui na minha região. Mande brasa, se você precisar de ajuda, eu estou à sua disposição, viu? Parabéns pela iniciativa. Isso mesmo. Quanto mais dessas iniciativas vocês tiverem, melhor, porque isso vai fazer a matemática deixar de ser um problema para vocês e se tornar uma solução. Então vamos lá, vamos para as contas. O que que ele quer? Ele quer o VX. Então, ó, 14 substitui, né? O V0 por 14 metros por segundo, que foi a velocidade sem controlar. O ângulo de 45 graus, 14 vezes 0,7. Note que agora eu coloquei, né? Coloquei 0,7 e não 0,71, porque não faz sentido, com duas casas decimais. Basta uma 9,8 metros por segundo. E o V, desculpa, e o V0Y, a mesma coisa, né? Lembrando que o seno de 45 e o cosseno de 45, lá na tua calculadora, não sei se você percebeu, quando você coloca ele lá em degree, que é o degree, ele sai 0,70710678118. Porém, se você colocar em rad, que é em radiano, já sai esse outro valor. E aí pergunta, por que que dá esse valor? Alguém sabe me responder? Por que que dá diferente?
Vamos lá, quer São, ver se... são unidades diferentes, né? Radiano é uma unidade, grau são outra unidade. Mas por que que dá diferente? Porque, tipo assim, é como se eu estivesse medindo o seno de x e o seno de y. São senos diferentes. São coisas, Ah, tipo assim, entendeu? exatamente. Parabéns, exatamente. E eu fiz essa conta. O ângulo de 45 graus, se você pegar 45 e colocar isso em radiano, qual é o valor de π sobre um número que dá 45? Aí desculpa, qual é o valor do ângulo em radiano cujo cosseno dá 0,8509 tal, tal? Eu descobri que é 1,07 nos quebrado. E aí, transformando isso de radiano para grau, dá em torno de 58 graus. Então, ou seja, se você botar 45 graus como se fosse radiano, ele vai interpretar esse teu radiano no equivalente a sendo 58 graus, e não os 45 que você quer. Então, tá aí é que tá né, então, 45 π sobre 4, né, que você faz, como bem disse aqui o Arthur. Desculpa. E aí, muito bem. Então, é por isso que dá diferente. Então, sempre você tem que manter em graus lá a tua calculadora na hora de fazer as contas. E aí, a velocidade em quilômetro por hora, 35,3 quilômetros por hora. Ok? Desculpa que ficou meio repingado aqui, mas deu esses probleminha, mas está aqui, o resultado é o mesmo, né? Agora, a letra B. Com o foguete, agora o foguete nível 2 calculado exercício 2 velocidade VY. Agora, com 22,1 metros por segundo, 45 graus, V0 dá V0 cosseno de θ, 22,1 vezes cosseno de 45, 22,1 vezes 0,7, 15,5 metros por segundo. Ou V0, que é o V0x, que é igual ao V0y, e km por hora, 55,8 quilômetros por hora. Ok? Ah, deixa eu ver. Continuando. Agora vamos para a letra C, né? Nível 3, 38,3. Faz a mesma gororoba de sempre. V0, 38,3 vezes 445, 38,3 vezes 0,7, dá 26,8, que é o mesmo V0Y, que multiplicando por 3,6, dá 26,5 quilômetros por hora. E finalmente a letra D, finalmente não, né? Tem mais duas. O 44,3 cosseno de 45, vezes 0,7, 31 metros por segundo, que é o mesmo V0Y, 111,6 km por hora. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, ver quem consegue responder aí. O teu V0 dá 44,3, mas o teu V0x dá 31, deu um valor menor. Por quê? Por que que dá menor? Pode olhar, em todos eles, o teu V0x e o teu V0y está sempre menor do que o teu V0 lá. Por quê? Alguém sabe responder? Porque, por conta do ano do lançamento. Porque querendo estar multiplicando vezes 0,7. Eu acho que tem muito. Tipo assim, no meu sentido matemático é porque não está multiplicando por um. Entendeu? É, Então não há alteração nele. No exatamente. sentido Ah, físico, podia aplicar alguma forma de se a gravidade agindo nele, alguma coisa assim. Mas sentido matemático é que você está multiplicando por um valor diferente de um. Então vai ter uma mudança no valor dele. É uhum. porque, no caso, como é seno ou cosseno, o seno ou cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 é um valor menor do que 2. Então, consequentemente, isso vai fazer com que o VOX ou VOY seja menor. Exatamente. Parabéns. Isso aí. Isso aí. Tá todo mundo, todos que falaram, tá certo. Porque como você está pegando esse número e Mas, multiplicado por um número menor do que professor, um, ele vai dar. Oi, pode falar. Ele vai dar um número ah, pequeno. mas, tipo assim, será que isso é influenciado também porque o V0Y e o V0X estão meio que se relacionando e aí diminui a velocidade? Não, não é porque eles estão se relacionando. Antes de eu responder, Ellen, melhoras para você, tá? Eu li aqui. Pode ir lá, pode correr atrás, ela tá passando mal. Eu vou explicar fisicamente, porque até agora eu só falei matematicamente, né? Fisicamente é olhar isso aqui, ó. Olha para Professor, esse. Oi, pode falar, Gabriela. é, no caso eu pensei aqui no seguinte,
Ah, É a velocidade do V0Y, do V0X, ela é menor, porque se no caso ela fosse igual ao V0, né, que são as duas juntas, ou ela ia só para cima ou ia só para o lado, né? E como junta-se as duas, aí ele faz uma parábola. excelente! Muito bem! Gostei da explicação, isso aí. Era o que eu ia perguntar exatamente agora. Quando é que ele dá igual ao próprio valor? Ou quando ele está em pé, porque note, ó, olha para a seta aqui, ó. Imagina que eu tenho um sol aqui do lado, um sol, uma lâmpada do lado, ele projeta a luz aqui, e aí ele gera essa sombra aqui. Essa sombra, se eu medir esse tamanho aqui, medir esse tamanho aqui é menor do que o tamanho original em preto. Por quê? Porque é uma projeção, você está projetando esse cara. Né? Ele está fazendo uma sombra aqui. Da mesma forma, esse outro aqui. E quando é que a sombra é igual ao próprio vetor? Quando ele está ou em pé, porque aí a sombra dele fica em cima do próprio vetor, ou ele está totalmente deitado. Então, apenas nesses dois casos elas são iguais. Meus parabéns, Gabriela. Meus parabéns. Isso aí. E parabéns aos demais pela resposta. Mostra que vocês estão bem afiados, né, com o entendimento dos exercícios, das atividades. Isso é muito bom. Isso dá uma percepção muito boa de atividade para vocês. Isso é saber o que está fazendo, né? Você está mexendo nas contas e está sabendo o que está fazendo. Muito bem. Continuando, prova zero, 62,6 metros por segundo, ângulo 45 graus. Multiplicando por 45, substituindo a gororoba toda aí, você tem 43,8 metros por segundo, que é o mesmo valor de V0Y, e que dá 157,7 quilômetros por hora. Mesmo assim, na projeção do eixo X, continua sendo alto, né? Tanto o eixo X do eixo Y. Outra coisa interessante, ó. Como ele está lançando esse cara em 45 graus, a resistência do ar, a gente vai falar isso depois, ela atua nesse cara. Mas eu não sei fazer as contas dele atuando em cima do meu V. O que eu sei fazer, como eu falei, na projeção. Projeta ele no eixo X e projeta ele no eixo Y. E aí você vai ver que quando você projeta ele no eixo X, com resistência do ar, o eixo X deixa de ter velocidade constante. Então, o movimento retilíneo uniforme deixa de valer. E aí ele vai tentar fazer uma parábola, mas aí ele começa a cair, ele vai cair antes. Por quê? Porque ele está freando tanto no eixo Y quanto no eixo X. Então ele vai tender a parábola dele ser menor. Então note que só com essas contas, só com esses cálculos, você já consegue ter mais ou menos uma noção do que te espera lá nas equações, nos teus resultados, né? É por isso que a gente estuda matemática, porque ela é para nos dar essas informações que o senso comum não vai te dar nunca, ok? O vento regride à velocidade horizontal do foguete. Sim, exatamente. Se o teu foguete não estiver alinhado, aí é que restringe mesmo. Muito bem, quarta questão. Durante uma jornada de foguete de 2023, foi batido o recorde para o lançamento do foguete nível 4, o qual alcançou 488,5 metros a partir da linha de lançamento. Gente, isso é muito longe. Muito longe. A gente que tá lá, quando a gente vê esse negócio aí, é que a gente percebe, rapaz, como é que um trocinho desse tamanho, uma porcaria dessa, consegue ir tão longe desse jeito. É impressionante. As bases de lançamento são construídas de modo que o ângulo de lançamento do foguete em relação ao chão é de 45 graus. Use o sistema de referência no qual o eixo Y cresce do chão para cima. Letra A. Calcule o módulo do vetor velocidade inicial V0 do foguete recordista. Calcule o resultado em metro por segundo e em quilômetro por hora. Vou fazer exatamente a mesma coisa que tinha feito antes, né? Não precisa agora fazer de novo a conta. É só multiplicar, substituir. 488,5 vezes 9,8. Raiz desse valor todo aí, que dá 69,2 metros por segundo. Quanto é isso em quilômetro por hora? Multiplica por 3,6. Quase 250 quilômetros por hora. Cara, é muita coisa. Isso é a corrida de um carro de Fórmula 1. Entendeu? O Bruno pergunta, uma dúvida, eu posso soltar meu foguete paralelo ao solo numa pista de gelo? Pode. Ou não está dentro do regulamento? Pode, você só não vai ter o mesmo desempenho que teria se você lançasse ele a 45 graus, ok? Porque mesmo no gelo há o atrito.
e esse atrito, você tem um atrito do gelo e tem um atrito do ar também, entendeu? Então, não tem jeito, é uma expressão matemática, é feito matematicamente com esse aspecto. Mas boa pergunta, gostei da pergunta. Letra B, calcule as componentes horizontais V0x e vertical V0y do vetor velocidade do foguete recordista. Calcule os resultados em metro por segundo quilômetro por hora. Mesma coisa, né? Multiplica por cosseno, substitui tudo aqui, vezes cosseno 45, 0,7, fiz os dois ao mesmo tempo, né? Que dá 48,4 metros por segundo, e multiplicando no quilômetro por hora, dá 174,2 quilômetros por hora. Então, a projeção dele, ou seja, a sombra dele, percorre uma velocidade de 174,2 km por hora. É o que, durante o lançamento do foguete, né? A sombra dele vai fazendo isso. Letra C. Calcule a altura máxima, VY máximo, atingida pelo foguete recordista. Dê a resposta em metros. Aquela mesma história. VY igual a X máximo dividido por 4. Substitui 122,1 metros. Ou seja, para o cara chegar a 488 metros, ele subiu a 122 metros de altura. Cara, isso é muita coisa. E, de fato, quando a gente viu o lançamento, que subiu e desapareceu, foi muito alto. Foi muito bonito de ver. Calcule o tempo de voo do foguete recordista. Dê a resposta em segundos. Abaixo, relembramos que as 4 equações horárias do movimento balístico e a equação... lá a parte final, né? Não era para ter escrito isso, era só o tempo de foguete recordista. Dê a resposta em segundos. Perdão. Substituindo na fórmula, 69,2, sendo de 45, 9,8 a gravidade, 0,7, fazendo a gororoba toda, 9,9 segundos, aproximadamente 10 segundos. Cara, 10 segundos o tempo de voo para o cara chegar lá em cima. Simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico, fantástico. Ok, alguém tem alguma dúvida? Não? Alguma colocação, alguma indagação, alguma reclamação? Porque ficamos já por aqui. Ver aqui, deixa eu ver, tá tudo certo. Eu saí já da tela de compartilhamento, né? Sim. Olá, Alberto. Obrigado aí Olá, pela explicação. Eu beleza. gostaria de alertar os alunos que espero que tenham feito essas contas, mas na sua escola, geralmente você faz um exercício, você faz uma lista de exercícios, e você faz um monte de conta e entrega lá para o professor, e aqueles números, em geral, são fictícios, de alguma coisa fictícia, de um elefante pulando de algum lugar, alguma coisa, e você não dá a mínima atenção à realidade da coisa. E talvez não precise, conforme o enunciado do exercício que você possa estar fazendo lá na sua escola. Aqui é bem diferente. Aqui você tem que apreender as velocidades que estamos calculando, porque isso vai estar relacionado com o que você vai fazer. E não queremos que você se mate, nem mate alguém, nem destrua a casa de alguém, nem destrua o carro de alguém. Por isso, Alberto explicitou ali, quando fez aquela tabela, mostrando as velocidades com que os foguetes do nível 1, 2, 3, 4 e 5 saem da sua base. Não foi demonstrado, mas você pode até calcular, porque a velocidade com que o foguete sai da base é a mesma com que ele chega ao solo, desprezando-se a resistência do ar. E ela é muito pequena em função da boa aerodinâmica que você coloca no seu foguete. Então, a velocidade com que chega no solo é quase igual ao V0, a velocidade com que ela sai da base. Então, é importantíssimo que você tenha em mente as velocidades com que você está trabalhando, principalmente quando chegar no nível 3, nível 4. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de cortar o dedinho com uma folha de papel. Assim, uma folha de papel, você dá impressora, você puser aqui, você corta o dedo. Né? Agora, imagina uma empena de um foguete que está saindo aí a 250 km por hora e você, bobão, está segurando a ponta do foguete e, por algum motivo, ele escapa e essas empenas passam pela sua mão. Não vai fazer um cortinho, vai decepar a sua mão. Né? Ou
Numa outra situação catastrófica, você fixou de forma indevida as empenas e pronto, a trajetória que você previu para o seu foguete não vai existir mais, ele vai para a esquerda ou vai para a direita e pode acertar alguém. Por isso, você nunca vai lançar um foguete numa rua, porque, em geral, de um lado tem casa, do outro tem casa, e, geralmente, na rua tem até carros estacionados, né? Então, é muito importante que você apreenda as velocidades com as quais você está trabalhando. O impacto que um foguete desses daí causa ao bater no chão, você pode ver pelo estrago que você causa no próprio foguete. Se ele bate num solo duro, você sabe que não sobra nada do foguete. Ele fica completamente destruído. Não é? Mesmo que na ponta você tenha colocado dura epóxi, você arrebenta com tudo. Imagina isso batendo num carro. Ou pior, num corpo humano. Não vai só machucar, eu garanto que vai quebrar. Cabeças, ossos serão quebrados. E eu, nem o Roberto, vamos estar aí para... Olha, cuidado aí. Não vamos estar aí. Talvez o seu professor da escola também não vai poder estar do seu ladinho o tempo todo. Né? Talvez nenhum adulto vai poder estar do seu lado te alertando. Não vai lançar o foguete aí, ó, tá passando alguém lá na frente. Né? Entendeu? Por isso, na próxima circular, que já distribuímos aí, que está na sua mão, tem lá um vídeo, segurança em primeiro lugar. O Roberto falou sobre isso. Alguém se escreveu aqui também. Mas temos aqui alunos desde o 8º ano até estão no final do ensino médio. É uma turma de 260 e poucos alunos. Uma turma grande, né? Heterogênea. No momento temos 186 pessoas aqui na sala, né? Espero que os outros assistam essa aula e ouça aqui os nossos alertas, pois não queremos ver ninguém se machucando, muito menos você machucando alguém ou danificando o patrimônio alheio, porque aí é você, seu pai, que vai ter que restituir, né, a recuperação de um bem alheio destruído. Mas pior do que isso, de bater em alguém um foguete. Imagina esse foguete que pesa aí 200, 300 gramas, pontiagudo, durepox na ponta, colidindo contra uma pessoa ou um carro. Né? Os danos serão consideráveis. E a gente não quer que nenhum dano ocorra com ninguém. Então não é só fazer conta. Tá aqui, acertei a conta. Não. É para você ler o número e imaginar a velocidade com que esses foguetes estão saindo ali e a velocidade com que ele vai chegar ao solo. Daí a importância de você ter espaços adequados para fazer os lançamentos que virão. Né? Vamos fazer testes estáticos. A gente vai pressurizar foguetes, despressurizar, sem lançar. Mas ele tem uma energia armazenada ali. Né? E não queremos que ele exploda na cara de ninguém. Por isso, você esperto como é, e está sendo aqui induzido a ser cada vez mais esperto, você vai fazer sempre com a devida segurança. Né? Fazer algum lançamento puxando uma cordinha lá com 6 metros de distância, a base é devidamente fixada ao solo, e não pedindo para o coleguinha botar o pé em cima. Né? Por que a gente está falando isso? Porque a gente vê os colegas de vocês, quando vêm aqui na Fazenda Ribeirão, né? E, vamos mostrar o vídeo, vamos lançar um foguete lá na nossa escola. E está lá ele descalço, de bermuda, né? Botando um pezão em cima e pressurizando o foguete, puxando, liberando até com a mão, assim, né? Porque, de modo geral, o brasileiro tem uma cultura, assim, pouca cultura, na verdade, no que diz respeito à prevenção de acidentes. É mais ou menos intuitivo que acidente só acontece com os outros, você já reparou, né? Até que acontece com você e você vira o outro, né? E aí já é tarde demais, certo? Então, essas contas aí, não é só para encher o seu saco, não. É para você se inteirar
das velocidades com as quais estamos trabalhando. E como você talvez esteja aí no ensino médio, já ouviu uma coisa chamada energia cinética, né? E energia cinética é meio de mv ao quadrado, né? Já ouviu falar disso, né? O pessoal que está no 8º ano talvez não tenha ouvido falar, né? Energia cinética, meio de mv quadrado, né? E você vai ter uma ideia da energia, né? Em joule, é claro, né? Entendeu? Por isso, veja com atenção o vídeo. Está escrito lá que você deve procurar outros vídeos disponíveis pela internet, analisar o que o sujeito fez de errado, né? Para ter causado algum acidente, ou que ele não tomou de precauções para evitar acidente. Tudo isso é no sentido de você ir se preparando, cada vez mais, é claro, para trabalhar com foguete, né? A gente vai lançar um foguete desde o nível 1. Ah, professor, mas já estou no ensino médio. Não interessa. Você vai lançar o foguete do nível 1, tá? Para você ir incorporando a cultura de segurança, EPI, equipamento e proteção individual, né? Sempre você tem que estar com o pezinho atrás, no intuito de pensar o seguinte: vai dar alguma coisa errada. O que eu tenho que fazer para não dar errado? Mas se der errado, como é que eu posso me precaver de que não vou ser acidentado, nem quem esteja me ajudando ou quem esteja assistindo os lançamentos que você vai fazer? Como você sabe, né, as pessoas gostam de ver foguete voando, né? Entendeu? Então, fiquem esses alertas. E eu solicito a todos vocês aí que evitem a palavrinha soltar foguete, tá? Você nunca ouviu, o SpaceX soltou um foguete que foi para Marte. Não existe isso no mundo dos foguetes, né? Soltar foguete é de rojão de São João. E aí você solta o foguete, bum, bum, estamos soltando foguete, que legal, né? Não. Foguete que vocês estão construindo e vão lançar aqui, vocês não soltam, vocês lançam. Tá? É um pouquinho diferente, mas é melhor usarmos esses termos. Tá? Ok? O senhor Ronaldo está com a mãozinha levantada. Pode falar. Professor, eu estava assistindo aquele vídeo que você fez de segurança em primeiro lugar, e uma coisa que eu percebi é que em todos os níveis, antes de fazer o lançamento, a gente vai ficar em uma certa distância do foguete, menos no nível 4, porque, por exemplo, no nível 5 a gente vai utilizar um fio de no mínimo 25 metros, no nível 3 a gente pode usar uma para pressurizar, a gente pode colocar uma mangueira maior, como você bem disse lá no vídeo de segurança em primeiro lugar. Nos outros níveis também, só que o nível 4, como a gente vai segurar a base para poder estourar o balão, ele vai ficar pressurizado em altas pressões, 150, 180, às vezes até 200 PSI, muito perto do nosso rosto, e às vezes a gente demora um pouco para fixar a base no chão. Como o nível 4 eu acho um pouco mais, que a gente corre um pouco mais de risco, e aí, né, nos lançamentos que eu fiz, o melhor jeito que eu encontrei foi colocar um peso suficiente para colocar a base no chão, porque é muito mais rápido. Porque quando a gente for colocar ali os grampinhos no chão, a gente demora muito perto, a gente demora muito tempo perto do foguete. Eu já até tentei desenvolver um mecanismo para poder estourar o balão longe da base de lançamento, assim ele ia ficar pressurizado um pouco mais longe. Mas qual seria assim a melhor forma de segurança para poder lançar o foguete, especialmente no nível 4, já que a gente vai ficar muito perto dele? Bem lembrado, Ronaldo. Essa história de colocar o vinagre num balãozinho, né, e estourar o balãozinho, movendo a base, implica que quando ele estoura, ele mistura com o bicarbonato e aí você está realmente com uma garrafa pressurizada na sua mão, a menos de meio metro. Então, o primeiro passo é claro, você está com um óculos de proteção, né, de preferência até com aqueles proteção facial toda, certo? Esse é um método. Eu realmente não gosto dele porque realmente expõe você a um risco considerável por algum minuto, que é o tempo de você fixar a base no chão e se afastar. Embora nesse tempo a reação esteja ocorrendo, né? Ela é bem rápida, mas esteja ocorrendo, né?
E ainda assim, quando o coleguinha observou que o manômetro não atingiu a pressão que ele queria, ele vai lá e começa a chacoalhar o foguete inteiro, né? E aí, de novo, você está atingindo a pressão máxima e você está a menos de meio metro do foguete, né? Então, é um item extremamente perigoso esse. Por isso, existe alternativa, tá? Como o sujeito colocar uma base que a distância ela pode ser inclinada. Então, ela tem uma parte que ela é fixa no solo e uma parte em que ela pode, tipo uma gangorra mesmo. Então, você posiciona ela ali, né, com o foguete abaixado, né, sem estourar o balão, você fixa tudo, se afasta e aí você levanta a gangorra. Então, usando a inteligência de vocês, vocês vão descobrir métodos o mais seguro possível para fazer esses lançamentos. Mas esse pegar a base assim, chacoalhar na mão, realmente implica em você se expor a um risco considerável. Tá? Algumas pessoas têm uma base que permite você enfiar um arame por dentro e estourar o balão. Então, você pode posicionar a base no chão, entendeu? Fixar ela, o balãozinho continua lá intacto. Quando estiver tudo pronto, preparado, fixado, se enfia por dentro da tubulação um arame que fura o balão. Em seguida, você tem que retirar esse arame o mais rápido possível e, claro, fechar um registro. Tudo bem, você geralmente perde um pouquinho de pressão, porque entre furar o balão e tirar o arame, gasta-se alguns décimos de segundo e pressões se perdem por aí. Tá? Mas já vimos esse da gangorra, como eu te mencionei, né? Posiciona todo o foguete aqui, deitado ali, e depois, à distância, você faz ele subir e pode, inclusive, balançar ele tal como uma gangorra. Então, é questão de usar a cabecinha, né? Fala, Luiz Pamplona, que está bocejando aí. Ano retrasado, a gente acabou lidando. As nossas bases, antes, elas eram. Que a gente fazia isso que o senhor disse, de chacoalhar. Tipo assim, tinha um espeto que a gente furava o balão, inclinando a base. A gente meio que retirava. Ô, Luiz, ficou mudo o seu som aí. Ah, me desculpe. Mas acabou acontecendo muitos acidentes, porque a gente retirava a nossa base, a gente chacoalhava ela com um espeto dentro. Tinha vezes que o espeto ele saía junto com o foguete, que a gente tinha que encontrar ele perto. Então eram diversos acidentes que aconteciam. Vendo isso, ano passado a gente até foi com a proposta de uma base automática, que era uma base que ela era toda numa maleta, que ela fazia tudo eletronicamente, na parte de travar, na parte ela até fazia essa parte de chacoalhar. E tudo isso, tipo assim, a gente ficava bem 20 metros. Não é à toa que lá na jornada, tinha isso, a gente podia ficar atrás da raia, com total segurança fazendo isso. Isso fez com que a gente mais futuramente evitasse muitos acidentes, né? Desde a jornada a gente não fez nenhuma modificação e tudo, mas a gente está tentando justamente para minimizar as de segurança. Porque essa base ainda tem alguns defeitos, entendeu? Mesmo sendo tudo automatizado, tudo feito à distância, entendeu? A gente ainda tem muita coisa a melhorar visando isso de segurança. Uma que ela bambeia, entendeu? E quando uma base bambeia, a velocidade inicial que ela tá, ela vai mantendo inércia. Então ela tinha muito risco isso de ficar doida, ir para qualquer canto. Então, mas muito a gente presenciou diversos acidentes com a base antiga, que foi uma das motivações que para a gente desenvolver essa automatizada, né? Que a gente espera ir esse ano novamente na jornada mostrando um projeto ainda melhor que do ano passado, que ainda estamos em parte de melhorar isso. Então Ok, só Luiz. Mas isso implica em uso de uma eletrônica, etc., que está fora aqui do alcance dos objetivos desse curso. Mas quem trabalha em cursos técnicos, né? Técnicos de eletrônica, etc., obviamente faz parte até do seu aprendizado fazer esse tipo de automação. E aí, parabéns por estar aplicando isso ao lançamento de foguete. Eu já pedi aqui para você registrar a sua presença e daqui a pouquinho eu vou escrever fim do registro da presença. E aí você escreveu o seu nome depois disso, você está ausente. Por isso que você está sempre atento aqui ao instante que a gente faz a chamada. Ronaldo, você quer falar mais alguma coisa ou esqueceu de baixar a mãozinha amarela?
Eu pensei em uma forma de poder minimizar esse risco que a gente se expõe, mas eu ainda não testei. Eu só tive a ideia de colocar uma mola, pegar o cano central e colocar uma mola lá dentro e pegar um ferro com a ponta e botar lá dentro. E aí eu ia apertar esse ferro lá para dentro e eu ia fechar o registro. Aí com isso a mola ia estar empurrando o ferro para cima, mas aí o registro ele ia segurar. Aí eu ia amarrar uma corda ali no registro e ficar de longe. Aí quando eu abrisse o registro, a mola ia empurrar o ferro e ia estourar o balão. Eu não testei ainda, eu só tive essa ideia de fazer, que eu achei mais simples, barata, só preciso de uma mola e de um ferro para poder fazer isso. Só que eu não testei Ok, ainda. Eu ainda vou testar e vou colocar lá no grupo para ver se vai dar certo. tá bom. Espero que teste. Tá bom? Ok, pessoal, vamos ficando por aqui, 21 horas e 10 minutos. Ah, vocês já estão aí com a lista, a próxima circular, né? Dia 8, se eu não me engano, data para você entregar as tarefas, certo? E ter a sua base preparada para lançamentos de foguetes nível 1 e nível 2 para começar. Como eu mencionei, se você já tem uma base aí que permitia lançar foguete nível 3 e 4, basta fazer uma adaptação nela, que ela também serve para lançar o foguete do nível 1 e 2. Se você já tem uma que faz os 4, melhor ainda, né? É só ter certeza que ela não tem vazamentos ou coisa do tipo, né? Vai precisar, obviamente, ter uma bomba de encher aí pneu de bicicleta ou algo parecido, tá bom? Vai providenciando que a próxima circular você já vai precisar fazer lançamentos de foguete mesmo, né? Giovanni Fioravante, quer falar alguma coisa rapidinho? Pedindo, professor. Sobre os vídeos que tem que colocar que poderia ter dado acidente, eu tenho alguns vídeos de lançamentos, tipo, que são feitos a 90 graus. Tem problema colocar eles ou só lançamento Pode ser de monofoco? 90 graus, não tem problema nenhum, porque tem muito maluco na internet lançando foguete na vertical, né? Certo? Mas em espaços abertos, bem abertos. Sim, mas você nunca sabe onde ele vai cair quando você lança ele na vertical, né? Beleza. Então, Obrigado, podem professor. analisar foguete sendo lançado na vertical, oblíquo, entendeu? Podem sim. Tudo é importante, tá bom? Mas Tá bom, professor. analise e veja que providência você tomaria para não ocorrer nenhum acidente, né? E vai escrevendo isso lá, tá bom? Tá bom, obrigado. Ok, fim do registro de presença. Depois desse fim de registro da presença, se o coleguinha que não estava ligadão veio, vai botar o nomezinho dele agora, já dançou, está ausente. Obrigado pela presença de todos. Podem se retirar. Se alguém quiser ficar mais um pouquinho aí, fazer alguma perguntinha a mais, fique à vontade, mas todos estão aí dispensados.